No último vídeo, nós finalizamos a tela de criação de conta com base nesse protótipo aqui. Então, podemos alterar essa task como concluído. Só que nós esquecemos de, ou no caso eu esqueci, de testar a responsividade dessa tela. Então, eu não tenho certeza se num celular ela vai estar funcionando da forma que eu espero. Vamos vir aqui no inspecionar elemento. E aqui em cima vamos colocar um dispositivo. Vou colocar aqui o Galaxy S8. E ele está quebrando. Então nós vamos ter que fazer esse ajuste. Ele está quebrando tanto no topo aqui, porque eu alterei o padding do botão no vídeo anterior, tanto na parte do conteúdo. Vamos iniciar aqui começando pela parte do conteúdo. Aqui nós temos a nossa view. Então eu tenho que botar essa parte do conteúdo do form left. Eu tenho que fazer com que ele ocupe 100% da tela. E o formulário aqui, que tem um campo nome, e-mail e senha, ele também tem que ocupar 100% da tela e está abaixo do texto aqui, pelo menos nas telas menores. Nas telas maiores eu posso manter do jeito que está. Então vamos estilizar esse form PG. Viemos aqui no public, css, app.css. Procuramos pelo form PG. Vou copiar ele aqui porque eu vou ter que fazer uma alteração lá embaixo no Media Query. Nas telas menores, ele pode ser Display Flex, só que eu não preciso definir um Justify Content nem um Align Items como Flex Start. Basta eu colocar aqui um Flex Direction Column, que ele vai ficar alinhado, deixa eu só atualizar aqui, ele vai ficar alinhado em forma de coluna, um embaixo do outro. Só que eu tenho que garantir que ele ocupe 100% da tela. Só antes, vamos vir aqui para as telas maiores. E aqui ele também agora está alinhando um embaixo do outro. Não quero que isso aconteça. Eu quero que a partir do 900 pixels, essa configuração que eu acabei de colocar, dentro do elemento section form PG, seja alterado para flex direction, ao invés de column, seja o row. Então ele seja alinhado em linha, um no lado do outro. Essas duas informações aqui de cima, ele já está presente lá em cima, então não preciso repetir elas. Posso apagar. E essas duas de baixo, elas já estavam antes, só que eu comentei elas. Eu posso aplicar elas somente aqui a partir do 900 pixels. Atualizo para a tela grande tá que nem estava antes. E para as telas pequenas tá quase certo. Eu só tenho que fazer com que eles ocupem 100% da largura da tela. Então, deixa eu vir aqui para cima, dentro do section form PG. Aqui eu posso remover esse comentário, porque eu já joguei lá para baixo essas duas propriedades. Dentro do section form PG eu tenho o form left e o form right. Copio aqui também. E agora eles vão ocupar 100% da tela. Pelo menos para os dispositivos menores. Para as telas maiores que 900 pixels, eu posso manter conforme estava antes. 60% do tamanho para o form left e 40% para o form right. Vamos ver se está certo aqui. Perfeito. Vamos ver aqui no Galaxy S8. Show. É isso aqui mesmo. E para as telas maiores, ele está conforme estava antes. Então, nós já ajustamos aqui a responsividade. Eu só reparei que está com um problema aqui. O texto, no caso, está muito colado conforme, dependendo do tamanho aqui da tela. Vamos colocar uma margem aqui para esse form left, uma margem para a direita, para ele não ficar colado no form. Então, aqui o form left, nas telas maiores, eu vou colocar uma margem right de 50 pixels. Vamos ver se ele consertou esse probleminha. Perfeito. Ele aplicou uma margem e agora ele tá bem interessante. Agora nós vamos ter que ajustar o menu lá em cima. Em algumas telas menores, ele está quebrando aqui, provavelmente por causa do padding
que eu apliquei no último vídeo. Então vamos procurar o elemento button e vamos fazer uma coisa bem parecida com o que a gente fez antes. Aqui nas telas menores, o padding para cima e para baixo eu posso manter, só que o padding para o lado esquerdo e direito eu vou ter que diminuir. Vou colocar aqui uns 10 pixels. E no elemento botão, a partir dos 900 pixels eu posso manter do jeito que estava antes. Então para as telas maiores ele vai continuar do jeito que estava antes, com o padding 20 pixels para cada lado. Perfeito, ele ajustou aqui. Vamos ver no Galaxy S8, também está tudo certo. E para as telas maiores ele mantém do jeito que estava antes, com 20 pixels de espaçamento para o lado esquerdo e para o lado direito. Então a gente já garantiu aqui a responsividade, pelo menos de uma tela. Vamos desenvolver agora a tela de login. Então vamos dar andamento aqui nessa task. A tela de login ela vai ser praticamente uma cópia da tela Create Account. Então nós podemos vir aqui em Resources e Views e copiar essa view, duplicar ela, apenas altero o nome dela. Vamos ver como é que está a estilização lá na task. Então a tela de login tem esse texto aqui, nós vamos ter que ajustar ele. E os campos agora é apenas o e-mail, a senha. Vai ter um link aqui no caso, o usuário esquecer a sua senha. E o botão de logar, ele tem um ícone aqui no lado direito. Então nós vamos ter que implementar um ícone nessa tela. Tá, vamos começar aqui o desenvolvimento. Deixa eu só copiar os textos aqui do Adobe XD. Fazer login. Show. Aqui nos campos eu não vou ter o campo nome. Eu posso manter aqui o CSRF. O e-mail aqui, o placeholder, eu vou deixar só e-mail. A senha também só senha. E o campo praticamente é igual. Aqui eu não preciso do já tenho uma conta. Eu posso manter o spam com um link dentro. Eu só altero o texto para esqueceu sua senha. A rota aqui, eu vou criar uma rota chamada forgot -password, que a gente vai criar ela daqui a pouco. E o botão, se eu não me engano, ele está login. Não, ele está logar e tem um ícone dentro. O ícone nós vamos colocar depois. Então eu vou deixar apenas logar aqui. No momento que eu tentar fazer o login, eu quero que ele chame uma rota para fazer a autenticação do usuário, para ver se o e-mail e a senha dele está batendo. Essa rota vai se chamar login também. Só que ao invés de ser o método get do HTTP, nós vamos utilizar o método post. Vamos ajustar aqui embaixo também. Quando clicar no botão logar, ele vai chamar essa mesma rota. E lá em web.php, nas rotas, nós vamos criar essa rota login com o verbo post. E o que ela vai fazer? Ela vai fazer a autenticação do usuário. Ainda não vamos implementar isso aqui. Nos próximos vídeos nós vamos estar fazendo a parte do back-end para validar se o usuário fez a autenticação correta ou não. O name dela, deixa eu ver, eu vou colocar login, ou melhor, vou deixar auth. Então nós vamos ter que ajustar aqui dentro de login.blade, ao invés de login eu vou colocar auth, porque eu já tenho aqui um name login que ele é responsável por renderizar a view de login, ou seja, renderizar essa tela aqui. E a princípio eu acho que é isso. Vamos ver como é que ficou o front aqui. Quando eu clico na tela de login, tá dando um erro que não existe a rota forgot password. Tá, vamos criar essa rota aí. Ela vai ser um get. Então eu posso copiar aqui de login.
crio a rota Forgot Password, só que ainda não temos essa tela, então eu vou ter que comentar aqui. Vamos ver se já resolve esse nosso problema. Tá, ele ainda não existe, só que eu me enganei aqui, não é Forgot Password. O Forgot Password é o nome da rota. O que o usuário vê em si lá na URL do navegador tem que estar em português, conforme o padrão que nós colocamos aqui em cima, criar conta, login. Aqui vamos colocar esqueceu sua senha. Ou melhor, esqueceu senha. Vamos atualizar aqui. No momento que ele clicar aqui em esqueceu sua senha, ele vai direcionar para a rota esqueceu senha. Tem que estar no formato português a URL, pelo menos na nossa aplicação. Mas o nome da rota em si, nós estamos trabalhando com o padrão de manter ela em inglês. E aí no front-end nós utilizamos esse name da rota para fazer os apontamentos de onde deve ser redirecionado. Perfeito, vamos testar aqui o front-end para ver se está tudo certo. E-mail, senha, esqueceu sua senha. Aqui os textos já está certo também. E nas telas menores, a princípio, ele já está funcionando perfeitamente. Nós temos que fazer agora a inclusão do ícone nesse botão. Só deixa eu alterar aqui na task essa tarefa aqui de garantir que a aplicação esteja responsiva como concluído. E vamos colocar aqui em andamento a tela de login. E como é que nós podemos trabalhar com os ícones? Tem diversas maneiras de implementar os ícones. Nós vamos utilizar um pacote do Laravel. Deixa eu ver, Laravel Icons. Vamos ver o que aparece aqui, que é esse Blade Icons. Ele é um pacote que traz vários ícones que nós podemos utilizar. Só que nós vamos ter que fazer a instalação aqui desse pacote. Clico aqui em Get Started e venho aqui nessa documentação no GitHub. E para fazer o download, nós vamos copiar esse comando aqui. Nós vamos utilizar o Composer. Abro aqui um novo terminal. Roda esse comando. Enquanto ele está baixando, vamos vir aqui na documentação e nós vamos ter que rodar esse comando aqui também para ele publicar o arquivo de configuração desse pacote. Então ele já fez o download aqui. Deixa eu só aumentar um pouco aqui o tamanho. E vamos colar esse comando para ele fazer a publicação do arquivo de configuração, que nós vamos precisar mexer nele depois. Então ele já publicou aqui dentro de config esse Blade Icons. Esse Blade Icons, ele define o tamanho de largura e altura que os ícones vão ter. No caso aqui ele está comentado, mas depois nós vamos estar descomentando, ou melhor, já vou descomentar agora e já vou deixar certo aqui o tamanho. Vou colocar uns 20 pixels de altura e uns 20 pixels de largura. E aqui tem outras configurações, mas a princípio eu vou deixar assim mesmo. E como é que nós podemos implementar o nosso ícone do botão? Então ele tem esse desenho aqui. Vamos pegar um desenho bem parecido. Venho aqui na página que eu estava anteriormente. E eu vou colocar aqui login. Vou pegar essa implementação aqui. E para utilizar ela, nós vamos ter que rodar um outro comando Composer, que é esse aqui. Vamos vir lá no Laravel novamente, dentro do terminal. Deixa eu ver. E rodo o comando Composer novamente. E para utilizar ele, nós podemos utilizar dessa maneira aqui, utilizando os componentes, que nós fizemos uma coisa bem parecida com os botões da nossa aplicação. Ou nós podemos utilizar essa diretiva ou esse helper. Vai ficar da escolha de vocês. Eu vou utilizar aqui o componente mesmo. Vamos ver se já finalizou aqui. Finalizou. E aqui dentro aqui do botão, vou botar o lugar que estava antes. E adiciono também esse componente. Vamos ver como ficou isso aqui na prática. Abro aqui minha aplicação. Perfeito, ele já está na cor certa.
Só que eu vou ter que alinhar eles de uma maneira melhor. Vocês podem ver que o texto ficou um pouquinho mais para baixo e o ícone, pelo menos parece que ele está centralizado, mas eu acho que ele está um pouco para cima. Então aqui nesse botão, vamos ver como é que está a estrutura dele. Eu tenho o link e eu tenho o botão. Vamos colocar que esse botão vai ser um display flex e ele vai ficar com os elementos filhos alinhados no centro. Venho aqui em button. Coloco aqui o display flex. Justify content center. E um align items center. Atualizo aqui, ele está centralizado agora, só que ele desconfigurou aqui o meu texto, ele está colocando aqui um underline. Provavelmente houve algum problema na configuração, ou melhor, na estilização do link que está externo ao meu botão. Vamos fazer esse ajuste agora. Coloco aqui uma tag A. Eu vou colocar aqui o A, por padrão, não vai ter um underline. Posso botar um text decoration only. E agora ele estava conforme estava antes. Só que eu vou ter que fazer um espaçamento entre o texto e o ícone, para eles não ficarem colados. Vamos ver aqui como é que está a estrutura deles no HTML. Então eu tenho o meu elemento botão, eu tenho o texto e tenho o ícone. Eu posso colocar aqui dentro do botão, vai ter um SVG, e esse SVG vai ter uma margem para esquerda. Então eu venho aqui, elemento botão, dentro dele eu tenho um SVG, esse SVG vai ter uma margem left de uns 10 pixels. Perfeito. Só que eu percebi que depois que eu coloquei esse display flex aqui, ele acabou desconfigurando novamente aqui em cima. Não sei por que motivo, tá? Mas não vou perder muito tempo investigando o motivo. O que eu vou fazer é colocar aqui que o head right vai ter um display flex, vai ter um justify content center. Não, na verdade não precisa disso aqui, só o display flex. E esse botão aqui de login vai ter uma margem para a esquerda. Então vamos criar aqui a estilização do head right. Dentro do header, eu tenho uma div head right, que vai ter um display flex. E dentro desse head right nós temos um link, e dentro desse link nós temos um botão com a classe, se não me engano é btn_login. Esse botão ali vai ter uma margem para a esquerda de... não vou colocar muito para não quebrar, né? Nas telas menores, 5 pixels. Atualizo, perfeito. Vamos ver se lá no Galaxy S8 está funcionando certo. No princípio está certo. Então nós finalizamos aqui a parte do front-end da tela de login e também da tela de criação de conta. Então, portanto, nós podemos finalizar aqui nossa task. E vamos partir para a próxima. Deixa eu só abrir ela aqui, que eu acho que a subtask eu não setei como concluído. Isso, concluo aqui também. Vamos partir aqui para a próxima. Já vamos começar a dar os primeiros passos no back-end. Vamos fazer o básico aqui, vamos apenas criar a tabela usuário no banco de dados com os campos ID, name, e-mail e password. E aqui algumas validações do campo. No momento que nós criar a tabela, nós temos que colocar um máximo de 200 caracteres para o name e para o e-mail, e eles devem ser obrigatórios. Ele tem que usar a criptografia bcrypt. Essa validação aqui provavelmente vai ficar para os próximos vídeos. Vamos começar criando a tabela aqui, sem enrolação. Para criar uma tabela, nós podemos utilizar um comando do Laravel, que é o php artisan make migrate e o nome da tabela. Só que essa tabela usuário, ela já vem na estrutura do Laravel por padrão. Ela já existe. Aqui dentro de database, migrations, users,
Aqui está a nossa tabela. E ela tem o campo name, o campo e-mail e o campo senha. E ela tem um campo adicional aqui, que eu vou manter, mas a princípio eu não vou estar utilizando ele nesse momento. O name, ele tem que ter 200 caracteres no máximo de tamanho. Então eu vou colocar aqui 1,200, mesma coisa para o e-mail. O e-mail ele tem que ser único e os dois campos são obrigatórios. Por que eles são obrigatórios? Porque eles não têm essa propriedade aqui no label definida. Então, esse no label ele significa que ele pode ser preenchido ou ele pode ser nulo. Como que eu crio minha tabela? Basta eu vir aqui no terminal novamente e rodar o comando php artisan migrate. Mas se eu não me engano, eu já executei esse comando. Tanto que ele não fez nenhuma migração. Vamos apagar as tabelas da nossa aplicação, porque agora eu fiz uma alteração. Eu coloquei essa regrinha a mais. E vamos executar novamente as migrates. Perfeito, ele criou as 3 tabelas. Quer dizer, ele executou as minhas 3 migrations. Vamos ver como é que ficou isso aqui no banco de dados. Abro aqui o localhost. Como eu estou utilizando o AMP, eu tenho aqui o phpMyAdmin, que eu consigo ver as tabelas do meu banco de forma visual. Aqui dentro de example, app underline annotation, eu tenho minha tabela users. Vamos ver a estrutura dela. Vocês podem ver que ele já aplicou aqui a regra dos 200 caracteres, tanto para o name como para o e-mail. Só que eu não tenho nenhuma informação ainda nessa tabela. Como é que eu posso fazer para popular um usuário aqui dentro? Basta eu adicionar uma seeder. Inclusive eu já tenho ela, que é esse database seeder. Ele já insere um usuário aqui, que é um usuário padrão, um usuário de teste. Mas eu não vou fazer dessa forma, eu vou fazer de uma forma melhor. Vamos comentar isso aqui. E no momento que eu rodar esse comando aqui, ó, php artisan db2.seed, ele vai chamar a função this call. E dentro desse call nós vamos ter as seeders que vão ser executadas. No caso, eu vou ter que criar uma seeder primeiramente. Então, php artisan make seeder e o nome da seeder vai ser user seeder. Ele criou aqui o user seeder e aqui dentro nós vamos estar criando um comando para ele fazer a inserção de algum usuário teste na nossa tabela de usuários. Então eu vou utilizar aqui o db table users. Então na tabela de usuários eu quero fazer uma inserção. Inclusive eu vou copiar a estrutura aqui que estava pronta. Deixa eu só descomentar novamente. Copio essa estrutura, posso comentar de novo. E ele vai preencher um nome, um e-mail e também uma senha. O nome eu vou deixar aqui Rafael. O e-mail eu vou colocar aqui suporte@eduteca.com.br. Esse e-mail aqui não é um e-mail válido, tá? É só para a gente fazer um merchanzinho da Eduteca. E aqui no DB, vamos importar aqui o use dela aqui em cima, para nós podermos trabalhar com essa facade. E a senha, eu vou botar pura mesmo, não é o ideal. Vou deixar aqui 1, 2, 3, porque se algum dia houver uma invasão no banco de dados, houver um roubo de dados, a pessoa que tem acesso a esses dados vai conseguir ver a senha do usuário de forma pura. Isso aí não é seguro. Depois nós vamos estar aplicando o hash nessa senha. Vamos rodar então esse comando, vamos ver o que acontece. php artisan dbseed. Ou melhor, já vou botar o hash aqui para não ter nenhum problema e para a gente não perder muito tempo. Então o hash, deixa eu ver aqui se eu tenho o arquivo de configuração. Não tenho. Vamos publicar o hash então. Vou colocar aqui Laravel hashing para ver a documentação. Então, por padrão, o Laravel usa
o hashing bcrypt, que é o que estava na nossa task. Então eu não preciso praticamente fazer nada. Mas eu vou publicar esse arquivo de configuração para a gente ter acesso a esses detalhes. Venho aqui no comando, rodo aqui o config publish hashing, e dentro aqui da pasta config ele criou esse arquivo aqui, hashing.php, onde eu tenho definido aqui que o padrão vai ser o bcrypt. Se eu quisesse alterar para uma outra criptografia, eu vou lá no env e altero esse hash driver com o nome da nova criptografia, que poderia ser um Argon, enfim. Agora eu consigo visualizar aqui o que está sendo feito no quesito de hashing. O que mais que tem aqui? Aqui no Argon eu poderia setar a memória, quantas threads precisaria utilizar para descriptografar e criptografar. Enfim, configurações mais técnicas de criptografia. No caso, nós estamos utilizando o bcrypt. Ele é bem seguro, então para utilizar ele basta colocar aqui um hash. Então ele vai importar esse use aqui. ::make. E agora sim, vamos rodar essa seeder, vamos ver o que vai acontecer lá no banco de dados. Provavelmente a maioria acho que já sabe essa questão do hash, eu só estou comentando aqui caso alguém não saiba ainda. PHP artisan db::sit. Vou lá no meu banco de dados. E ele não populou o usuário. Então eu devo ter esquecido de pedir para ele executar essa seeder de usuário, né? Aqui dentro de database seeder, eu informo que eu quero executar a user seeder ::class. E rodo novamente o comando. Agora sim ele chamou aqui o user seeder. Vou no meu banco de dados e ele populou o meu usuário. E vocês podem reparar que a senha está criptografada, portanto, se alguém, por acaso, algum dia tem acesso a esse banco, não vai conseguir ver essa informação sensível, que é a senha. Isso aí traz uma segurança maior para o nosso usuário. Então, nesse vídeo era isso, ele ficou um pouco extenso. No próximo vídeo nós vamos estar finalizando essa task aqui para criar a conta do usuário. Eu vou colocar algumas validações, por exemplo, o nome tem que ter 2 caracteres no mínimo, ele tem que ser obrigatório, o e-mail tem que ser um e-mail válido, a senha tem que ter no mínimo 7 caracteres, ela tem que ter um caractere especial, um número, uma letra minúscula, maiúscula, enfim. Todas essas validações nós vamos estar fazendo no próximo vídeo.